Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no iMotion 3D, depois de um longo período sem postagem de vídeos novos. Aqui estou eu, trazendo mais um vídeo de 3D Studio Max. Hoje, infelizmente, um tipo de vídeo bem básico, assim, para pessoas que estão começando a modelar aqui no programa. Que, na verdade, esse vídeo aqui ele é meio que uma extensão de uma série de um outro canal meu, ok? Explicando aqui brevemente, este vídeo é apenas para que pessoas que estão assistindo a minha série de modelagem arquitetônica no canal Coisa de Arquiteto entendam um pouco sobre modelagem poligonal, ok? Já que numa série de maquete arquitetônica eu vou falar sobre maquete arquitetônica e não modelagem. Porém, modelagem é o foco deste canal aqui, então por que não gravar este vídeo e deixar aqui no iMotion 3D, ok? Em relação a vídeos de séries para este canal aqui, eu ainda não tenho planos, porque esse canal aqui é meio complicado, sabe? Para preparar os vídeos é bem demorado e depois eu tenho que gravar o vídeo. Então, por enquanto, sem séries, né, já que eu estou muito sem tempo para isso. Mas esse vídeo aqui ele vai ser bem básico mesmo, sabe? Então, para quem já tem conhecimento de modelagem poligonal, eu não recomendo, ok? Eu vou estar explicando aqui de uma forma generalizada as ferramentas de modelagem, como Edge, extrusão, bevel, esses tipos de ferramentas, ok? Não sei quanto tempo será de vídeo, não estou muito preocupado em relação a isso, eu vou gastar o tempo que for necessário, né, para explicar o que eu quero neste vídeo aqui. Talvez eu grave mais um, talvez não quero ficar gravando vídeos de modelagem básica porque eu não gosto disso, né? Eu acho isso desnecessário. Mas vamos lá. É o seguinte, a maioria dos meus exemplos aqui eles serão relacionados à arquitetura, né? À construção, na verdade. Ou seja, modelos construtivos, portas, janelas, esse tipo de coisa, ok? Detalhe, eu não vou ficar explicando as coisas também ao pé da letra, né? Porque isso chega a ser meio ridículo, né? Como, por exemplo, para você criar aqui um modelo, você vem aqui no box, que significa caixa em português. Então você clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta, solta ali, puxa para cima. Isso é desnecessário, concorda? Então eu não vou ficar explicando esse tipo de coisa porque não faz sentido nenhum, né? Eu me sinto um idiota falando isso, né? Sendo que, nossa, cara, que horror. Isso, quem não sabe pode aprender sozinho, né? Enfim. Então, bom, toda a minha explicação vai girar em torno desse retângulo aqui, né? Dessa caixa retangular, ok? Uma coisa que eu gosto de fazer sempre é colocar aqui um material dessa cor aqui mais ou menos, um cinza bem clarinho, para que eu possa mudar a cor das edges para preto. Eu acho que fica bonito, fica legal, olha só, né? Eu acho, é uma observação minha. Eu gosto de trabalhar com os modelos dessa forma assim, ok? Muito bem, então eu vou começar aqui falando um pouco sobre a organização, né, que eu recomendo. Eu gosto de pegar o Photoshop como um exemplo, sabe? Para explicar essa questão da modelagem poligonal, sabe? No Photoshop não é interessante você trabalhar diretamente na imagem origem, sabe? Você ficar alterando a imagem diretamente. Então, para isso, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com camadas, trabalhamos com máscaras, esse tipo de coisa, né? E aqui no 3D Max não é diferente, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar, né, utilizando camadas, utilizando layers aqui, né? E é possível fazer isso? Mas com certeza, né? Nós temos aqui a aba Modify, né? E nós temos aqui os modificadores, né? Então, normalmente, você clicaria com o botão direito, Convert to Editable Poly, né? Ou então viria aqui com o botão direito, Editable Poly. Porém, você está trabalhando diretamente no objeto, ou seja, você pode perder características desse objeto aqui, né? O que você pode fazer para fazer uma modelagem poligonal não destrutiva, né? Enfim, um trabalho não destrutivo no objeto origem. Não que essa caixa retangular seja importante, mas vocês entenderam. Eu venho aqui na lista de modificadores, vou simplesmente selecionar aqui o modificador Edit Poly, né? Eu tenho as mesmas configurações que eu teria se eu tivesse convertido isso aqui manualmente. Só que se eu quiser a minha caixa novamente, com as propriedades dela, eu posso simplesmente deletar o modificador, ok? E detalhe, eu posso adicionar várias vezes, né, o modificador Edit Poly, quantas vezes for necessário. Eu posso fazer alterações nesse aqui, eu posso fazer alterações nesse aqui também, sabe?
Só tomem cuidado para não se confundirem se vocês tiverem uma quantidade grande de modificadores, né? Porque aí já passa a ser um problema, assim como no Photoshop. Bom, então, vocês entenderam, isso aqui é uma dica, para vocês organizarem a modelagem de vocês de uma forma, que não destrói o objeto origem. Bom, só que claro, não em todos os objetos, tá? Eu não faço isso aqui em todos os modelos, apenas nos mais importantes, nos mais complexos, enfim. Suponhamos que eu queira adicionar aqui nessa minha construção uma quantidade de janelas distribuídas de forma igual. Eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu seleciono Edge, eu também não vou ficar explicando o que é Edge, vértice, face, essas coisas não são necessárias, vocês podem ler e aprender. Eu vou selecionar aqui uma Edge, eu vou utilizar o comando Ring, que ele faz uma seleção em formato de anel, ele faz aqui uma circunferência em torno do objeto, dependendo da Edge que eu selecionar. E eu vou utilizar um comando chamado Connect. Botão direito, eu tenho aqui Connect. Porém, eu não vou clicar diretamente no comando, tá? Eu vou clicar nessa caixinha de diálogo aqui, uma caixinha de configuração, onde eu posso adicionar a quantidade de segmentos que eu quero, porque o Connect ele faz segmentos, tá ok? É isso basicamente que ele faz, segmentos. Você seleciona as edges, por exemplo, se eu quero adicionar segmentos verticais, eu vou selecionar as edges horizontais, vou utilizar o Connect para adicionar segmentos verticais, ok? Então eu quero aqui 4 segmentos, eu quero aqui, eu tenho o pinch, que é a distância entre esses segmentos, e eu tenho aqui o slide, que é o deslocamento se eu tiver apenas um segmento. Então, se eu tenho vários segmentos, eu vou utilizar aqui o campo de valor pinch, para adicionar a distância entre eles. E se eu tenho apenas um segmento, eu vou utilizar aqui o slide para mexer e movimentar esse meu segmento único, ok? Então eu vou clicar aqui em OK para confirmar, é isso que eu quero. Beleza, eu tenho aqui mais ou menos o espaço, distribuído de forma igual, onde eu terei algumas janelas, tá bom? O que eu vou fazer em seguida é adicionar o peitoril, ok? Eu tenho que ter um peitoril aqui, tá? Eu preciso de um peitoril. E eu poderia fazer isso utilizando o Connect? Poderia, Eu vou selecionar uma Edge, utilizar o Ring, que ele vai fazer aqui uma seleção em formato de anel, botão direito, Connect, porém um único segmento, tá bom? E eu vou mexer não no Pinch, no Pinch ele não tem efeito. Eu vou trabalhar com o Slide, tá bom? Agora sim eu tenho um efeito aqui, tranquilo? Bom, então eu vou começar fazendo aqui uma espécie de pingadeira nessa minha construção, fazendo um connect com o valor de 90 aqui. Esse 90 aqui não é 90 centímetros, 90 metros, Depende se você estiver trabalhando com algum tipo de medida, Aí sim, você pode usar esses valores aqui como referência, mas do contrário, não. Então eu quero adicionar um segmento ali. Eu não vou clicar em OK, vou clicar em Apply and Continue, tá? Para continuar mexendo aqui. Na verdade, nesse caso, eu tenho que aplicar em OK, porque eu tenho que selecionar novamente as edges. Então, novamente, comando Ring. Eu vou fazer a parte de cima das janelas. Eu vou colocar essa altura aqui. E vou confirmar. Eu poderia fazer a altura do peitoril com o Connect? Sim, mas eu quero utilizar uma ferramenta nova. Uma ferramenta que fica aqui em Modeling, Edit, Swift Loop. É uma das ferramentas que eu mais utilizo em qualquer modelagem, é uma ferramenta excelente, ok? É indispensável o Swift Loop. Ele é basicamente um connect que você faz com apenas um clique. Tá? Com apenas um clique eu tenho aqui o meu connect, que é com o Swift Loop. Tá? Tanto horizontal quanto vertical, enfim. Não vou me aprofundar na ferramenta, é claro, nós não temos tempo para isso. E o que eu tenho que fazer agora é adicionar aqui a espessura das janelas, porque não é vidro chapado aqui. Então vamos aumentar um pouco a quantidade de detalhes, ok? Eu vou selecionar apenas essas do centro aqui, porque na extremidade não dá certo, ok? Eu vou mostrar para vocês o porquê de não dar certo. Eu vou selecionar esses carinhas aqui. Não, assim não fica legal. Vou ter que fazer isso manualmente. Ou não, Bom, vamos lá. Então, Connect.
Eu vou adicionar 2 segmentos dentro de cada, né? Óbvio. Vou adicionar aqui uma abertura no Pinch, 95. E o problema é o seguinte, eu tenho aqui uma espessura de 10, né? Porque eu coloquei 95, para 100 falta 5 e no outro lado a mesma coisa. Então aqui tem uma espessura de 10 e aqui eu tenho uma espessura apenas de 5. Então é esse o problema, ok? Então para não ter esse problema, eu vou selecionar apenas as edges aqui do centro, tá? Vou aplicar esse meu Connect e aqui eu vou fazer exatamente isso, porém com apenas um segmento, com o Pinch zerado, né, óbvio. E aqui eu coloco o meu valor, né, que seria 95. Eu vou confirmar. E novamente eu vou adicionar o Connect, porém com valor negativo. E menos 5, né, claro, para que ele tenha a mesma espessura desses outros aqui. Ok? Então vamos ver aqui. Olha só. Ele tem a mesma espessura que os outros. Então esse é um macetezinho, mas é questão de lógica, sabe? Não é questão de saber usar a ferramenta. É simplesmente lógica de modelagem, né? Aqui é 90. E aqui menos 95. Ok, tranquilo, né? Bem fácil isso aqui. Na verdade, aqui ainda ficou errado, porque isso aqui deveria ser uma parte da parede. Bom, deixa isso pra lá. Não vou ficar me prendendo muito nessa questão de fazer algo muito perfeitinho. Eu vou sim. Muito bem, então eu pausei o vídeo porque não era necessário. Eu apenas adicionei mais um Connect aqui de 90, porque isso aqui é parede, né? E isso aqui sim é a parte da janela, ok? Muito bem, então o que eu preciso fazer agora é adicionar, né, os segmentos aqui da extremidade de cima. Então eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou utilizar aqui o Ring para selecionar todo mundo. Botão direito, Connect, 2 segmentos de 95, porém 95 no Pinch, né, e não no Slide. Na verdade, né? Muito bem. Então eu tenho aqui né, as minhas janelas e eu preciso agora fazer as extrusões, né, para que isso aqui tenha profundidade, né, porque até agora é apenas uma caixa retangular. Então eu vou começar aqui pela pingadeira. Eu seleciono para polígonos, né, faces. Eu não tenho o ring nem o loop, então para selecionar em formato de anel eu vou pressionar o Shift e clicar em um outro polígono na mesma direção. Ele faz uma seleção, né, como se fosse um loop para mim, que é algo muito útil, né, obviamente. E eu vou fazer aqui um Extrude. Tá? Eu tenho o Extrude aqui na caixa de ferramentas, mas eu também tenho aqui com o botão direito Extrude, tá? Na caixinha de extrusão e não no comando diretamente. Eu vou colocar aqui uma extrusão que eu quero. Isso aqui me parece bom, porém temos um problema. Ele está fazendo a extrusão apenas nessa direção de cá, né, que é a direção Y. Né? Ele está fazendo a extrusão apenas na direção menos Y e ele está deformando a minha, né, superfície aqui. Por que isso acontece? Porque ele está utilizando apenas um eixo. Né? Ele está utilizando... eu vou tentar explicar isso de uma forma mais exata para vocês, mais detalhada. Cada face tem o seu eixo, né? Olha só, para lá é Y, para lá é X, para cima Z, né? Todas as faces são assim. Olha só, né? Porém, quando eu seleciono todas elas, ele vai utilizar todos os eixos misturados, ou seja, os eixos dessa direção e os eixos dessa outra direção aqui. Então aí vira uma confusão aqui no Extrude. Ou seja, eu tenho que fazer um Extrude que faça separação para cada face, ou seja, para a direção
X e Y, eu tenho uma diferenciação de orientação do eixo. Né? E aí já entra numa questão de normais, que é um termo que se utiliza em 3D. Mas, enfim, eu vou utilizar uma opção chamada Local Normals. Ou seja, ele vai utilizar o eixo de cada face, né, para definir a direção da minha extrusão. Ou seja, para as faces que são nessa direção, ele vai fazer essa extrusão nesse valor. E para as faces que são nessa direção, ele vai fazer a extrusão para a direção dela nesse meu valor aqui. Ok? Pode parecer meio complexo, mas isso aqui é muito simples mesmo. Ok? Porém, ele faz uma deformaçãozinha aqui, porque eu tenho um encontro de dois cortes aqui, porque eu tenho esse corte aqui, porém do lado de cá eu não tenho. Então ele acaba fazendo essa curva, mas isso é fácil de corrigir, apenas desmarque esses polígonos da extremidade. Ok? E depois nós fazemos o extrude individual em cada um deles. Tá bom? Ou eu poderia simplesmente fazer um connect aqui em cima, mas... Enfim, cara, vai de cada um isso aí. Então eu vou selecionar esses dois aqui. Extrude. Eu não vou clicar em OK, eu vou clicar apenas em Apply and Continue, porque eu vou continuar, né, nos outros polígonos. Então, clico fora, né, ele adicionou ali a extrusão que eu preciso. Perfeita. Eu venho aqui, seleciono. Quando você clica, ele já coloca automático. Você clica em Apply. Né? É bem simples isso aqui. Perfeito. Então, eu tenho aqui a minha pingadeira pronta. Né? O que eu posso fazer agora é ou fazer extrusão, né, no frame aqui das janelas, ou eu posso fazer a extrusão apenas nos vidros. Né? Eu vou fazer aqui nos vidros para economizar tempo, né? Não é necessário ficar fazendo algo muito detalhado. Então eu vou fazer aqui uma extrusão negativa, botão direito, extrude, -1, por exemplo. Então eu fiz aqui a extrusão de -1. Eu vou confirmar. Tá? O que eu fiz aqui é apenas a espessura do frame da janela, tá? Não é ainda o vidro. Tá? Eu vou adicionar mais um detalhe interessante aqui. Eu venho aqui no comando Insert para inserir um polígono dentro desse meu polígono. Olha só. Tá? Eu vou inserir um polígono dentro dele. Tá? Então eu vou colocar um valor aqui. E eu vou confirmar. E agora, novamente, o extrude, porém com um valor menor. Perfeito. Então eu tenho aqui um exemplo de modelagem de uma fachada de janelas. Tá? Apenas utilizando aqui uma modelagem poligonal bem simples mesmo. Ok? Se eu quiser, por exemplo, suavizar as bordas, né? Porque isso aqui fica com as bordas muito sólidas, né? Então, se eu quiser resolver esse problema, é muito simples. Eu venho aqui, é claro que não vou fazer em todas, né? Já estamos com muito tempo de vídeo, mas eu seleciono aqui uma edge, por exemplo, né? E eu vou utilizar o comando loop, né? Que é para selecionar aqui em formato de loop. Eu vou utilizar uma nova ferramenta chamada chamfer. O chamfer ele faz aqui um chanfro nas quinas, ok? Eu utilizo aqui o campo do amount, né, para definir o tamanho desse meu chanfro. Eu tenho aqui uma quantidade de segmentos que eu posso adicionar. Dessa forma eu tenho ali uma borda mais suave, tá? Ela não é tão dura quanto essa do lado, tá vendo? Existe uma diferença agora, né, nessa minha borda. Bom, então para este vídeo era tudo que eu queria explicar para vocês, já é o suficiente para quem está acompanhando a minha série de modelagem arquitetônica lá no canal Coisa de Arquiteto. É basicamente isso aqui que eu utilizo na maioria dos vídeos, né, onde eu faço a modelagem, e sinceramente eu espero que isso aqui tenha ajudado, tá? Foi um vídeo bem longo, né, acabei mostrando poucas ferramentas, mas eu gosto de deixar as coisas bem explicadas aqui, eu tenho que ter a certeza de que vocês entenderam o negócio, ok? E enfim, só assim eu fico satisfeito com um vídeo.
beleza? Então, se for necessário, eu vou gravar novos vídeos aqui de modelagem no 3D Max. O que for necessário, a gente dá um jeito aí, beleza? Mas por hoje é só, espero que isso aqui tenha servido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que permanecer, deixe nos comentários que eu estarei respondendo assim que der. Peço que vocês avaliem o vídeo clicando no botão gostei e adicionando os vídeos aos favoritos, porque isso ajuda tanto na divulgação do vídeo quanto do canal e me incentiva muito a gravar novos vídeos. Acreditem, a avaliação de vocês me incentiva demais mesmo a gravar vídeos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou tentar trazer coisas para o canal iMotion 3D, séries, mas isso é complicado, galera. Enfim, um abraço a todos.